E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar com mais uma cesta básica? No terceiro episódio da temporada sobre auditoria ambiental. Vamos ver se o Guzmão já está aqui. Ainda não. O Guzmão já está presente, sim. Bom dia, show, Dani. E aí, professor Guzmão, tudo bem? Amigão Martini, bom dia. Bom dia. Como é que vai? Estamos indo, né? Semana cheia, com bastante atividade, inclusive lá em Beirute, né? A coisa andou quente por lá de novo. Tá sempre quente lá, né? É verdade. E lá ainda não é verão, né? Pois é. Mas isso mostra que o raio pode cair mais de uma vez no mesmo lugar, né? Caramba, é verdade, rapaz. O assassino volta no local do crime, né? Então tem que ter prevenção para não chorar o leite derramado, né? Já que a gente está falando aqui de provérbios, vamos falar mais um. É verdade. A casa caiu, né? Aqui, a casa caiu, vamos fazer o que a nossa coordenadora manda, né? Qualquer dia a coordenadora vai aparecer na frente das câmeras, ela não gosta. Né? Sim. Mas aí a gente faz ela vai ser uma participação especial rápida. Aí todo mundo Guzmão, vai fazer a coisa... Vai o quê? Aí todo mundo vai fazer a coisa certa, não? É verdade. O deu um alô, mas ele vai ver a gravação depois. Tá certo. E olha só, nós temos tanta coisa essa semana, rapaz, é brincadeira, não? Ainda bem que nós não fazemos lives políticas, né? Senão vai ter que ficar 10 horas cada dia. É verdade, mas Agora, nossas política... são ambientais, né? Ambientais. E a política da Demartini Ambiental é não falar de política. Lógico, aqui ninguém fala de política. Até porque você é um camarada muito bacana. Eu não quero brigar com você. Tá certo. Guzmão, hoje nós estamos no terceiro episódio da temporada sobre auditoria ambiental. O Energia está certo aqui, que eu escrevi? Eu não estou vendo nada aqui, não sei se você aqui no fundo, escreveu. Aqui atrás de mim. Energia. Sim. Não, está total ao contrário. É? Tá certo para quem lê o contrário. Mas para quem lê na live, tá certo ou não? Não, também não. A não ser que leia com um espelho. Então a live está vendo certo agora, não está vendo mais o contrário, não está entendendo. Não está escrito energia, não. Está escrito Agrene, alguma coisa assim. Aigrene. Então tá, mas tudo certo então aí? Tá tudo certo. Hoje é 11 de setembro, né? Caramba, 11 de setembro. 11 de setembro. Onde você estava em 11 de setembro de 2001? Você tem 19 anos, né? 19 anos. Eu estava indo para a FEMA. E aí você soube do que aconteceu? Foi mais ou menos 8h30 da manhã, não é? Foi na parte da manhã. A hora certinha eu não me lembro. Porque eu soube um pouquinho mais tarde. O primeiro avião, acho que foi 8h30 da manhã. Eu estava saindo de casa. A Sandra me chamou para ver uma coisa aqui que ela não entendeu na hora o que foi. Acho que ninguém entendeu, né? Ninguém entendeu, mas todo mundo sabe onde estava nesse dia, né? Vocês aí que estão participando com a gente, onde é que vocês estavam nesse dia da queda da Torre Gêmeas, das Torres Gêmeas? Eu estava fazendo auditoria. Na verdade, eu não estava fazendo auditoria, eu estava sendo auditado. E foi até interessante, porque eu estava sendo auditado numa empresa que tinha certificação da ISO 14001. E o auditor estava fazendo a auditoria da ISO 14001 de certificação, né, de manutenção de certificação. E quando ele soube do acidente junto com a gente, ele ficou muito abalado. Mais do que a expectativa nossa. Mas ele explicou que o órgão certificador que ele fazia parte, a sede do órgão certificador dos Estados Unidos, era no World Trade Center. No prédio, cara? No prédio.
Caramba. Então ele conhecia as pessoas que poderiam estar lá no prédio, né? E quando ele viu o primeiro avião e o segundo que caiu tudo, aí ele travou. Ele travou. Desabou junto com a torre. Ele conhecia. A Georgina está dizendo que estava no laboratório da FEMA. Ah, pois é. Todo mundo sabe. Mesmo quem é... Hoje tem muita gente que está assistindo com a gente que tinha 10 anos, 15 anos na época, menos. Mas lembra, sabe que estava na escola, estava lá estudando. Né? Todo mundo... O Celso, aqui, o Ricardo Celso também estava no laboratório. É uma prova que a turma chega cedo no laboratório, não? É verdade. Tem que elogiar a turma de 8h30, eu ainda estava saindo de casa para ir para o trabalho. Estava na porta para pegar o elevador. Aí a senhora me chamou. Interessante, rapaz, foi que nesse dia ou no dia seguinte o meu sogro faleceu. Ele estava no hospital e ele viu isso. Ele já estava meio que ligado, sabe? Sem Poxa, aí ele... reação, mas ele entendeu, ele ficou depois, assim, quando eu fui lá à tarde, à noite, né? Ele me apertava a mão, como quem dizia que a televisão não parava de passar, né? Sim. E a gente tinha uma preocupação que a gente não sabia o que poderia acontecer até com a gente. Podia respingar aqui no Brasil, né? A gente não sabia o que estava acontecendo. A nossa colega Terezinha, que era da educação ambiental, ela estava indo para os Estados Unidos naquela semana, naquele dia, 2 dias depois. Eu acho. Deve ter cancelado, cancelou, né? Porque muitas ações foram feitas com receio de que continuasse, né? Os atos. Ano que vem fazem 20 anos, né? 20 anos. No dia 11 de setembro de 2011, com 10 anos do evento, eu estava em Nova York com a Sandra. E eu fui lá no World Trade Center no dia. Ah, você foi lá naquele memorial que fizeram, né? Não existia nada ainda. Não tinha? Tinha só os escombros? Não, eu já estava em obra, né? Ah, tá. Aí nós fomos, aí saltei na estação do metrô mais próxima, que era a antiga estação do World Trade Center, porque lá no World Trade Center tinha uma estação de metrô dentro do prédio. Sim. Uma estação dentro. Porque não morreu tanta gente assim, não morreu mais 20 mil pessoas, morreram 6 mil e tantos. Não morreu mais, foi antes de 9 horas da manhã. Então o pessoal ainda não estava, né, com carga total. Mas eu me lembro que nós descemos do metrô, quando eu cheguei assim na superfície, tive que voltar, porque a polícia não deixava ninguém passar. Aquelas coisas de segurança, né, que os americanos têm, que é rígido. Ah, né? sim. E aí eu andei um pouco assim, mas voltei de novo. Mas fui lá ver o que estava acontecendo. Esse acidente... Agora, hoje lá é um memorial, é um largo muito bonito. Não? E com um prédio novo, né? No local do antigo. E a vista mais bonita de Nova York é de lá. Sim. Eu acho que ninguém mais vai lá no Empire State ver, que lá é muito interessante. Tem uma vista de 360. Tá. Mas você falou de Beirute, o que aconteceu em Beirute? Hoje essa semana teve um outro acidente lá, mas da mesma forma que o primeiro ainda não foi esclarecido, né? Esse muito menos, mas parece, pela informação que eu li no jornal, foi um incêndio provocado por queima de pneus e óleo. Mas foi na área do porto também? Foi na área do porto, parece que foi na mesma instalação portuária o próximo. Bom, então nós vamos continuar nossas auditorias hoje, que o pessoal está ligando. Muita área ambiental, seja em alguns municípios, ou mesmo o concurso lá prometido pelo IBAMA, está querendo essas informações aí das auditorias. Então, qual é a sua sugestão hoje? Hoje vamos continuar contando a história, né, das auditorias em função até do que você fez um comentário interessante na live passada, que cada livro nosso vem uma versão diferente da ISO 14001. Isso. Então aí eu acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho isso, mas aí deixa eu voltar um pouco antes. Em função até de acidentes como esse de Beirute dessa semana, acidentes ampliados tecnológicos,
eles não são, geralmente, por deficiência de tecnologia, mas por deficiência de algum caráter organizacional. Né? Naquele primeiro, da explosão, parece ter sido problema de incompatibilidade de carga em perdimento, coisa parecida. Então, não era a tecnologia que não estava atendendo. Então, para isso, a atuação na prevenção e o controle ambiental, ele tem que ter como base ações que também, além daqueles instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, ele tem que ter também ações com base em caráter organizacional e da ciência do comportamento. Para, junto com isso, você conseguir ter um sistema de gestão que ele seja eficaz. O que é um sistema de gestão? É um conjunto de partes que eles se interagem, né? Eles se interligam para atingir um objetivo. No caso da 14.001, é melhorar o desempenho ambiental da empresa. E é um modelo muito bem sucedido, né? Que já tem aí há muitos anos. Ele é desde 96. E em 96, foi o primeiro sistema, e ele trouxe um conceito novo, que você que é poliglota, né, Gusmão, não sei se o pessoal sabe, mas o Gusmão, além de inglês, portunhol, português, ele fala japonês. Não é verdade? Eu já vi você no seu perfil lá no Instagram, tem você fazendo um discurso em japonês no Japão. Um discurso em japonês para japonês. Então você não conseguia enganar ninguém, você estava tendo que falar mesmo. Você não fala? Espera um pouquinho, deixa. Fala alguma coisa aí. Você levantou? Eu estou aqui Estou levantando aqui para me ajeitar. Suate Kudasai. O que é? Suate Kudasai. Suate Kudasai. Suate Kudasai? O que é isso? Suate Kudasai. Senta-se, por favor. Ah, tá. Você só está mostrando que... Pé na live, você não pode ficar em pé na live. Suate Kudasai. Eu estava ajeitando aqui a minha almofadinha para ficar certinho. Quando for assim, você pede sumir macém, dá licença. Ok. Normalmente, quando um empreendedor chega no órgão ambiental do Japão, ele fala sumir assim. Assim. Isso quer dizer dá licença. Isso quer dizer dá licença. Dá licença e ele dá o cartão. Ele dá um cartãozinho de visita. Sumir macém. Quer dizer, dá licença. Dá licença e dá um cartãozinho de visita, né? Ele sempre... Voltando ao assunto, então essa primeira versão da ISO 14001, que é de 96, foi a que nós usamos no primeiro livro? Foi a que usamos no primeiro livro lá em 2003. E nessa primeira versão, trouxe um conceito japonês chamado Kaizen. Não sei se você sabe o que quer... Kaizen, sabe o que quer dizer Kaizen? Kaizen? Kaizen... Eu me lembro, não. Kaizen Kaizen quer dizer melhoria contínua. É um conceito usado mais em empresas, envolvendo qualquer nível hierárquico da empresa, com pequenas sugestões de melhoria. Então, você vai melhorando continuamente, passo a passo, em pequenos progressos. Né? E por que isso entrou na 14.001? Isso é uma coisa interessante, porque na 9.001, que é na qualidade, não existia melhoria contínua. A melhoria contínua surgiu com a 14.001. Hoje isso ninguém mais sabe dessa história, porque a melhoria contínua já está na 9.001 desde 2000, na versão de 2000. Mas na versão que existia na época, em 96, a versão da 9.001 era de 94. Ela não falava em melhoria contínua. Por que a 14.001 precisou trazer esse conceito? Porque quando o grupo que estava elaborando a 14.001, isso é interessante, Gusmão, você não vê isso escrito em lugar nenhum. É porque isso eu vivenciei na época, porque eu estava acompanhando a construção da norma. Quando eles estavam ainda escrevendo a norma, o grupo da Alemanha, se eu não me engano, falou o seguinte: poxa, mas essa norma,
ela vai ser muito mais difícil de implantar na Alemanha do que num país subdesenvolvido. Porque a legislação ambiental da Alemanha é muito mais rigorosa do que num país da África, por exemplo. Então, isso não está correto, porque vai ser mais fácil implantar em um lugar do que em outro. Aí ficou essa discussão em relação à legislação ambiental que tem diferenças em relação a países. Mas essa norma 14.001, ela não é uma norma paramétrica, que a gente chama. É uma norma que a gente não coloca parâmetros. A gente não define na norma que óleos e graxas tem que ser no efluente tratado igual a menor do que 20 miligramas por litro. Não está escrito isso. Ela não tem parâmetros estabelecidos. Por quê? Porque é uma norma para ser usada no mundo inteiro. Então não podia também colocar um parâmetro que fosse rigoroso demais, como na Alemanha, nem frouxo demais, como num país que tivesse uma legislação fraca. Qual foi a solução que se encontrou na época? Como não é uma norma paramétrica, vamos definir que ele tem que atender a legislação do país. Né? Ele tem que atender os requisitos legais. Mas ele tem que provar que ele continuamente vai melhorar em vários aspectos dentro do sistema de gestão dele. Tá? Não fala que é na legislação, mas a intenção da melhoria contínua tem sido embutida na 14.001, ela foi essa. O país que tem uma legislação mais frouxa, tudo bem, ele vai começar, o patamar dele é o da legislação do país que ele pertence. Mas, a partir dali, ele tem que estar melhorando continuamente para poder o efluente dele ficar com a qualidade cada vez melhor. Quer dizer, o que a gente vê na ISO 14.000 é que quem vai aplicar 14.000, quem vai verificar, você, por exemplo, quando vai fazer isso na empresa, a lei não é o teu parâmetro, né? Você pode exigir coisas que não estão na lei daquele país, né? Então, por exemplo, se o padrão como você falou, 20 miligramas por metro cúbico, você na renovação, ou quando você for fazer a outra certificação, você vai ter uma melhoria em relação àquele padrão que foi estabelecido naquele país, naquele momento da primeira, não é isso? Isso vai ser uma melhoria se você... Agora, não existia na época ainda, por exemplo, o mercado comum europeu, que tem padrões diferentes em relação a cada país, não tem uma coisa assim? Sim, mas na 14.001, ela também fez a seguinte consideração. Você voluntariamente pode ir melhorando continuamente o seu padrão de lançamento. Mas se você tem um contrato assinado, por exemplo, com o Banco Mundial, e o Banco Mundial tenha parâmetros mais rigorosos do que o seu país, aí o que vale é o parâmetro que você assinou com o Banco Mundial. Isso a gente chama de outros requisitos. Então, por exemplo, um exemplo real. A CONAMA 430 define óleos e graxas como um limite de lançamento de 20 miligramas por litro. O Banco Mundial define, para quem pega dinheiro com ele, 10 miligramas por litro. Então, se uma empresa pegou dinheiro emprestado do Banco Mundial para fazer uma fábrica no Brasil, ela não vai ter que mostrar para o organismo certificador que ela está atendendo os 20 miligramas. Ela vai ter que mostrar que está atendendo os 10 miligramas por litro, que é o outro requisito definido pelo Banco Mundial. Tá? Então, aí é um outro item da norma que a gente chama de requisitos legais e outros requisitos. Mas a melhoria contínua, que é um item específico da norma, surgiu em função desse conflito que tinha em relação à diferença de legislação ambiental entre os países. E isso deu tão certo que a própria ISO 9001, 4 anos depois, em 2000, incorporou esse conceito da melhoria contínua também na norma ISO 9001. Tá? O importante também é de falar que o sistema de gestão ambiental com um modelo como a 14.001 não significa que a empresa é perfeita em meio ambiente. Tá? Só significa que ele é gerenciado. O meio ambiente é gerenciado por essa empresa. Tem ferramentas para poder garantir que os aspectos estão controlados, que a legislação está sendo atendida e assim por diante. Perfeito, tá? Muito bacana.
Agora, no licenciamento ambiental, o órgão licenciador ele também tem autonomia de exigir um padrão diferente daquele padrão do país ou do Estado. Eu me lembro que no licenciamento do Comperj, na época, nós exigimos um padrão de NOx muito mais rígido do que o padrão do CONAMA. Exigimos um padrão, não sei se era da União Europeia ou da Itália, que era muito mais exigente. E a empresa lá ficou meio assim, mas mas nós colocamos na licença não, se quiser, nessa região tem que ser assim. Sim, isso na condicionante da licença, isso aí é um outro requisito. Não está numa legislação aplicável, mas está num outro requisito que está na condicionante. Né? Eu auditei há pouco tempo uma empresa em que o Promon-Ar, né, o controle de fontes fixas, definia que tinha que atender o padrão alemão nessa empresa, aqui no Rio de Janeiro. Está escrito na condicionante da licença. Então, aí entra como um outro requisito. Você não encontra na legislação, mas encontra na condicionante da licença. Se alguém quiser hoje implantar, se alguém quiser, agora não sei que de um ano para cá, não estou acompanhando, mas se alguém quiser implantar uma empresa para um incinerador, incinerador de resíduos para transformar em energia, vai ter que obedecer um padrão que o Rio de Janeiro eu acho que não tem ainda. Então, vai ser um padrão internacional de países que já têm essas atividades implantadas e tem um padrão já consolidado lá já. Aí você coloca Aí até o dia da gente criar condicionante. Essa solução com esse padrão, entra como condicionante. Então, a melhoria contínua, essa história é muito interessante, a gente não vê escrito em lugar nenhum. Que ela surgiu por causa da versão de 96 da 14.001 para diminuir esses conflitos entre os países que reclamavam de ter uma legislação ambiental mais rígida. E a própria 14.001, ela foi aplicando a melhoria contínua quando ela fez uma revisão em 2004. Né? A versão primeira é de 96. Em 2004, eles perceberam que deviam deixar mais claro alguns requisitos que não estavam sendo bem atendidos pelas empresas. Então, aí eles fizeram uma revisão, esclarecendo melhor esses assuntos. Então, é uma forma de melhoria contínua. De uma para outra foram 10 anos. 96 a 2004. Há 8 anos. Nosso segundo livro é essa de 2004, a versão, né? Essa porque o livro foi lançado em 2009. Tá? E em 2015, a ISO 14.001 foi revisada pela terceira vez. Então, revisada pela segunda vez, é a terceira revisão. Está na hora do terceiro. E no nosso livro vai entrar a revisão nova, né? Os comentários da revisão de 2015. Essa revisão de 2015 também foi uma melhoria contínua da própria norma. Né? Mas só que dessa vez foi mais rigorosa. Ela teve várias alterações importantes. Né? Ela colocou a liderança da empresa com o sistema mais das costas dele, da liderança. Ele definiu as questões internas e externas para serem mais bem esclarecidas. E, por exemplo, partes interessadas também melhorou o conceito e a forma de identificar as necessidades e expectativas. A própria definição de partes interessadas mudou em relação às versões anteriores. As versões anteriores, de partes interessadas, era uma pessoa ou um grupo que era interessado ou impactado por uma empresa. Né? Então, era, por exemplo, um vizinho que recebia uma poluição. Agora, a parte interessada, nessa versão nova, ela está mais moderna. Por quê? Porque agora a parte interessada é a pessoa ou grupo que é afetado, é impactado, mas também afeta a organização. Né? Hoje em dia, a gente já conversou sobre isso, né? A pressão pública por mudança da política pública cada vez mais real. Então, a parte interessada, além de ser impactada, ela impacta também a empresa. E isso traduziu-se na nova definição. Né? Então, são melhorias que vão acontecendo na 14.001, nas versões, que é uma forma do grupo que faz a versão,
está praticando a melhoria contínua na própria elaboração da norma. Então, a conclusão que a gente chega é que a nossa versão, a revisão 3 da DZ 056, que você participou dessa revisão, que foi a resolução CONEMA 22, né, de 2011. Foi essa? 2010, né? 2010. 2010. Ela traz algum desses conceitos embutidos nela, de melhoria contínua. Foi um grande avanço que a gente deu. Então. Na verdade, o INEA, quando fez a revisão 3, né, da DZ 56, ele fez duas formas de praticar melhoria contínua. Uma, fazendo uma mudança da própria norma que já tinha há muitos anos, né, que ela era de 95, se não me engano, a primeira versão. E a outra, ela incorporou a avaliação de indicadores de desempenho ambiental. Né? Isso foi em relação à auditoria de conformidade legal, só no Rio que tem isso no Brasil. Por quê? Porque além de avaliar a legislação, o INEA ele pretendeu, com essa avaliação dos indicadores, ir além do controle ambiental, né? Fomentando o aprimoramento contínuo das empresas no Rio. Então, ela tá fomentando a melhoria contínua através de indicadores. Então, não basta só, para a DZ 56 revisão 3, atender a legislação. Você tem que mostrar que está com a melhoria do desempenho ambiental. Isso foi muito, muito inovador, mais uma vez, né, do INEA. A própria DZ 56, ela traz um anexo que orienta as empresas para a seleção e utilização de indicadores de desempenho ambiental. No anexo tem mais de 50 exemplos de indicadores de desempenho ambiental para ajudar as empresas a definirem o que é aplicável ao perfil da sua empresa. E são diferentes tipologias e vão ter indicadores diferentes, né? Exatamente. Então, para cada tipologia, um indicador pode ser mais importante do que em outro. Então, por isso que tem vários exemplos. Né? E exemplos de indicadores que são representativos, significativos para a melhoria do desempenho ambiental. Então, vale a pena quem não conhece, ou não deu muita atenção a esse anexo da DZ 56, dar uma olhada lá. Nesses indicadores. E a construção da DZ 56 revisão 3 foi muito interessante, né, Guzmão? Como é que foi feito? Você podia contar um pouquinho para a gente? Porque na época, foi 2010, né? A gente estava... Foi 2010, não foi? Foi 2010. O tempo passa rápido, né, Martim? 10 anos. 10 anos já tem essa revisão 3. Então, quando nós fizemos isso, eu me lembro que nós fizemos por vontade do corpo técnico do INEA, já era INEA. Não foi nenhuma pressão política, não foi nenhuma pressão de alguém, foi uma necessidade dos técnicos que tiveram de atualizar alguma coisa que já estava desde 96, né? Eu não sei se 2000 teve alguma alteração nela? Não teve não. Porque em 2000 eu me lembro que eu estava trabalhando justamente com isso, e nós começamos a pensar em fazer uma alteração, mas não concretizamos. Eu acho que foi 2000 ou 2002. Bom, mas em 2010 nós resolvemos atualizar. Então, nós convidamos, além dos participantes do grupo técnico que iria discutir os termos da nova resolução, nós convidamos colegas que não faziam parte do CONEMA. Eu podia fazer isso como responsável pelo CONEMA, né? Então, nós chamamos você, representando os auditores, chamamos a turma da universidade, chamamos os professores, não foi? Ficou um grupo grande discutindo, e discutimos várias reuniões, acho que era uma reunião a cada semana ou cada 15 dias. Agora, eu participei de 10 reuniões. 10 reuniões, no grupo técnico. Eu participei, do grupo técnico. Não sei, pode ter tido mais e eu não pude ir. Antes de apresentar o plenário, né? Foi. Ela foi realmente muito discutida. Já tinha uma minuta, né, uma revisão 0 que foi feita pelos técnicos do INEA,
E esse grupo multidisciplinar foi indo ponto a ponto e conversando e dando sugestões. Então, eu participei de 10, eu fiquei impressionado, assim, caramba! Mas foi muito produtivo para mim, eu gostei muito de ter participado. E ver como é que... Você sabe que esse tipo de colegiado no Estado, eu acho fantástico, porque além das pessoas discutirem e cada uma crescer, evoluir, o Estado tem uma colaboração, né? uma participação gratuita de pessoas extremamente qualificadas que vão lá e participam. Ana, sim. É um tipo de uma contribuir para a elaboração de um texto que, quando se consolidar, depois vai para o plenário, no plenário é discutido. Você chegou aí na discussão final, no plenário? Não, não fui não, essa não foi. Então, você vê, o texto nosso da Resolução 20 do CONEMA, que define os critérios de auditoria no Estado, depois eles passaram a ser quase que copiados por outros estados também. Quer dizer, que aproveitam quando... Essa é a sinalização que aquilo foi bem feito, né? É verdade. A resolução que nós fizemos assim, que foi a 35 de 2011, que foi sobre audiências públicas, também foi muito bem feita. Você vê, 10 reuniões são no mínimo 3 meses, de 4 meses de reuniões. Exatamente, porque era semanal a reunião, mais ou menos. O período. E semana que faltava, ou um feriado, alguma coisa mais. São pelo menos uns 3 meses de discussões. E tinha sempre bastante gente, né? Tinha sempre muita gente. Acho que de 5 a 10 pessoas sempre tinha. No mínimo tinha umas 10 pessoas. Era sempre no horário da manhã, eu me lembro, 10 da manhã. É isso. Né? Sim, sim. E aí deu uma reviravolta. A 356 revisão 3 ficou muito diferente da revisão 2, né? E o maior motivador da auditoria da DZ é determinar onde que a empresa está atendendo a legislação e onde estão as oportunidades para corrigir os problemas. Né? Não são poucas empresas que eu audito, principalmente empresas grandes, que julgam que está tudo correto, está tudo conforme. E quando aparece uma não conformidade, eles acabam ficando surpresos, né, de ter não conformidade. Por quê? Porque, na verdade, eles ignoravam que tinha um problema. Conviviam com o problema por não ter consciência da existência dele. Né? Então, isso é uma das vantagens, né, uma das oportunidades da auditoria, da DZ 56. Várias oportunidades que ajudam a redução do custo para a empresa. Né? Porque ela pode ser custos potenciais até de longo prazo, que vai conseguir reduzir, como os relacionados com a saúde dos empregados e da comunidade, provocados por efeitos toxicológicos dos produtos da empresa, ou dos resíduos da empresa também. Né? Pode ter também a questão a gente até conversou aqui de passivo ambiental, pode ter perda do valor da propriedade, caso tenha um passivo ambiental que esteja sendo criado, e a empresa acaba não percebendo isso. Quando vai ver, esse passivo pode prejudicar até depois, na frente, uma transação imobiliária. Reduz custos também de ações judiciais movidas por partes interessadas que se julgam prejudicadas, né, por algum impacto ambiental. Então tem várias oportunidades, muitas relacionadas com redução de custo. É uma oportunidade para a empresa se acertar antes de uma vistoria do órgão ambiental do INEA. Né, para não deixar para o órgão ambiental avaliar. Na DZ, nessa versão atual da resolução CONEMA 20, ela fala em auditoria de controle e auditoria de acompanhamento, né, Martim? Isso. E como é que você diferencia as duas? Como é que você faz em relação a essas duas modalidades?
Olha, a auditoria de controle, ela é realizada quando você faz o requerimento ou a renovação da licença. Né? E tem que ser feita repetida a cada 4 anos. Eu me lembro que na época, por que é 4 anos? Porque na época a intenção do INEA é que as licenças elas passassem a vigorar não como a validade em geral de 5 anos, como ainda é hoje, mas passaria para 4. Então eles já ajustaram a DZ 56 para ir seguindo essa questão da validade da licença, que acabou não acontecendo. Né? E agora com a própria revisão do decreto estadual, né, que vai mudar para uma validade maior ainda do que os 4 anos, do que o dos 5 atual. Né? E a auditoria de acompanhamento, ela é realizada a cada ano, com ênfase no plano de ação da última auditoria, mas complementando com as medidas e alterações que podem ter acontecido nos aspectos do ano anterior para esse. Porque se um auditor acha que a auditoria de acompanhamento é só um follow-up, só uma avaliação do plano de ação da auditoria anterior, essa auditoria não vai ser útil para ele, não. Por quê? Porque de um ano para outro, o atendimento aos requisitos legais pode deixar de acontecer. Você estava atendendo no ano passado e deixou de atender nesse ano. Então não era não conformidade do ano passado, mas esse ano no ano de acompanhamento. Então, na verdade, a auditoria de acompanhamento tem que escanear toda a legislação de novo, todo ano. Agora, se você não tiver novos aspectos e tiver controlado os anteriores, ela mais ou menos é uma repetição da anterior, né? Isso se a empresa já estiver madura, né, para poder ela conseguir controlar os aspectos e evitar os impactos. Tem empresas que os aspectos é como se fosse um touro indomado. Então aí esse touro ele tem que ficar lá quietinho. Se qualquer coisa ele já começa a espernear de novo de um ano para o outro. Então tem empresas que os aspectos são difíceis de serem controlados. Então pode ser que no ano esteja, no outro ano não. Depende da tipologia da empresa e da forma que a empresa faz o gerenciamento. Que na época nós recebemos algumas críticas dizendo que a auditoria de acompanhamento seria corte e cola da anterior, o que não é verdade. Não, de jeito nenhum. E auditor que faz isso hoje está fazendo um relatório que vai ser reprovado pelo INEA, porque não é isso que o INEA quer. Né? E você inclui agora a melhoria contínua também, né? De ano para ano. Aí a melhoria contínua é avaliada muitas vezes pelos indicadores de desempenho ambiental. Os indicadores estão no anexo que você mencionou, não é isso? Então, é um anexo porque o indicador do desempenho ambiental é uma forma de você mensurar a eficácia dos procedimentos da empresa. E aí o indicador é uma forma de medir, né, se aquele aspecto está controlado e se vai demonstrar e acompanhar o desempenho ambiental da empresa. Entendi. O nosso amigo Pascoal estava participando aqui agora. Ele é um muito bom auditor. Ah, sim. Ele, pela experiência que ele tem, né, de banco de dados de legislação, isso é fundamental. E tem uma formação interessante também, porque ele é advogado e ele é ali técnico, né? Tecnólogo. Ah, sim. Isso ajuda muito esse caminho que às vezes parece meio torto, na verdade ele acaba ajudando muito na visão holística, para a pessoa abrir mais a cabeça, né, e enxergar coisas que quando você tem uma formação mais direcionada, você não consegue às vezes enxergar o todo. O curso de Direito ele abre muito a visão do profissional, do técnico. Quer dizer, o técnico fica um profissional muito mais qualificado, né? Porque além do conhecimento técnico, ele tem também
o conhecimento da importância da legislação, ele pode influenciar a evolução da legislação. Hoje é muito comum, sabia, Martim? Um geógrafo, um engenheiro, um químico, um biólogo, fazer uma complementação num curso de Direito. É muito comum na formação das pessoas. Ah, sim, eu acho que é importante. E, por exemplo, quem faz isso, acaba conhecendo a legislação bem, sabe que a gente já conversou aqui, em relação às responsabilidades do auditor. Né? Na própria Lei de Crimes Ambientais, na 9605, no artigo 2, ele fala que quem concorre para a prática de crimes previstos na Lei de Crimes Ambientais, na medida da sua culpabilidade, vai responder também pelo crime. E está lá claro, o auditor fala dos diretores, fala dos gerentes, fala dos membros do conselho e fala do auditor. Então o auditor não foi esquecido na Lei de Crimes Ambientais lá em 98. É verdade. Né? E você vê aqui na própria, que o Pascoal está mandando agora, a omissão e a sonegação de falsificação das informações implicará na recusa do órgão ambiental em receber os relatórios de auditoria. Né? Ah, sim, sim. Isso está lá num item, né? Tem um item que fala até das penalidades também para a empresa que não faz auditoria ambiental. É uma multa que hoje está em UFIR, 10 mil FIR, 100 mil FIR. Hoje vai de R$ 3.500 a R$ 350 mil. A empresa que não faz auditoria. Essa margem é em função, né, de vários critérios que vão ser definidos pelo órgão ambiental. Mas pode chegar a R$ 350 mil a não realização da auditoria. E também a Lei Estadual 3467 prevê essas aplicações de penalidade. Né? O Pascoal está dizendo aqui que é no artigo 81. Deve ter sido uma alteração que teve. Foi. Essas penalidades não existiam quando foi feita a auditoria. Né? Mas como algumas empresas não estavam fazendo, colocaram isso. A CONAMA 306 já definiu no decreto, né, que regulamentou lá a lei do 966, a lei do óleo, o valor, que está congelado desde quando foi feito, mas já foi feito com valor alto. Era até R$ 700 mil, era de 7 mil a 700 mil reais. Ainda hoje com valor muito alto. Né? E ela foi feita lá há quase 20 anos. Ela é de 2002, se não me engano. É 2002, 2002. A nossa legislação de auditoria, né, que foi obrigada em 91, passou a ser obrigada no Estado em 91, a 16056 veio em 96, né? E a previsão de punição por não atendimento só veio em 2000. Pois é, porque na época você não sabe, não sei por que não foi previsto, mas era, acho, muita novidade na época, né? Então isso acabou passando. Quer dizer, você imaginar que a obrigatoriedade de entregar auditoria no Estado do Rio de 1991 foi muito avançado para a época, né? Ah, sim. O que a gente já conversou aqui, né? Quem está só chegando hoje aqui nessa temporada, que é o 3º episódio, pode acompanhar lá o 1º e o 2º episódio no perfil da Demartini Ambiental. E acompanhar o discurso em japonês do Guzmão lá no perfil dele. Também está lá presente. O chamado speech. Vem cá, Martim, aquela nossa apostila do curso que nós fizemos de auditoria, você tem essa apostila? Você lembra? A gente fez um curso lá em 2010, né? Foi na Universidade do Ambiente. Nós fizemos em 2018 agora, um curso lá que você fez. Ah, sim, eu passei para vocês. Tenho. Esse sim, essa. Aquela apostila tem uns exercícios sobre auditoria, sobre a DZ 056. Uhum. Você podia colocar no teu Instagram isso, hein? Mas os exercícios eu acho que não. Acho que foi você que fez, hein? Não fui eu, não. Não, mas poxa. Não, mas eu não sei se eu tenho. Se você tiver a apostila, vou procurar. no final da apostila. Tá.
que tem os Tá bom. 3 exercícios sobre a DC 056. Tipo risco-risco, relacionar a coluna da direita com a da esquerda. Certo. Tá bom. E agora, o pessoal que está se inscrevendo ou participando aí desses concursos que vão ter municipais, eles estão dizendo o seguinte, eles estão dizendo que na matéria do concurso que está sendo divulgado pelos municípios, eles estão incluindo a auditoria ambiental. Agora, a auditoria ambiental, quem vai fazer é o Estado, não é isso? É o INEA que vai avaliar a auditoria. E a pergunta que ele me faz é o seguinte, quer dizer, quais são as atividades que devem apresentar auditoria ambiental para cumprir a legislação estadual? Quer dizer, isso está definido... Está definido na resolução CONEMA, não é isso? Isso. A maioria das atividades que são licenciadas pelos municípios são objeto do licenciamento ambiental simplificado, são aquelas de baixo impacto, categorizadas. E essas, geralmente, em 90% dos casos, não precisam apresentar auditoria, porque não estão relacionadas naquele elenco lá do CONEMA. Então, os municípios, eu acho que eles estão querendo que as pessoas, quer dizer, quem vai fazer o concurso já esteja preparado para isso, porque eu acho que eles estão pensando também em absorver depois o licenciamento de algumas atividades de médio impacto. Pode ser. Entre elas, algumas que têm que apresentar auditoria para o concursado já ter essa formação, já conhecer isso. Pode ser. É porque, de forma geral... Quando a política muda, infelizmente, nos municípios é assim, no Estado também, na União também. Quando muda a política, muita gente que não é concursado é mandada embora. Sim. E muitos que são mandados embora são pessoas que são competentes, que entendem bem daquilo e já estão há algum tempo lá. Então, quer dizer, pelo menos os concursados que vão permanecer já teriam conhecimento sobre essa questão das auditorias. Sim. Guzmão, no caso do município do Rio de Janeiro, a Subsecretaria de Meio Ambiente, do Rio, ela definiu a resolução SMAC 550, que é, na verdade, uma cópia da DZ 56. Mas para o processo de licenciamento ambiental no município, o que vale é a resolução SMAC 550. Então, se o concurso for para o município do Rio, tem que conhecer a resolução SMAC 550, que é praticamente idêntica à DZ 56. Mas no processo, no processo de licenciamento, o que vale nas empresas licenciadas pelo município é a resolução SMAC 550. Que eu botei até aí para vocês lerem. Só no município do Rio. Agora, que é igualzinha a DZ 56. E se pegar outro município, por exemplo, como Campos, quiser fazer um concurso público? Aí, por exemplo, Campos, eu não conheço nenhuma licença emitida por Campos. Eu só conheço as emitidas pelo INEA. Mas Duque de Caxias, que tem licença ambiental definida, às vezes a empresa pode ter até uma classe diferente, mas eles colocam na condicionante da licença atender a DZ 56. Perfeito. Mas quem vai analisar a DZ é a Secretaria de Duque de Caxias ou é o INEA? Como a DZ 56 é uma ferramenta do processo de licenciamento, ele vai para quem está o responsável pelo licenciamento. Seria a Caxias. É aquela velha história, né? A auditoria ambiental não é um instrumento mencionado lá no artigo 9º, mas ele é uma ferramenta importante de um instrumento que é o licenciamento. De um instrumento, exatamente. Então, ele acompanha quem faz o licenciamento. Perfeito. Da mesma forma... A própria CONAMA 306, se o licenciamento é feito pelo IBAMA, né, uma plataforma de petróleo, não é o INEA que vai receber a resolução CONAMA 306, vai ser o IBAMA. Perfeito. Agora, se for um oleoduto Rio de Janeiro Campos, essa auditoria, mesmo pela 306, é entregue ao INEA. Isso, perfeito. Porque o INEA que é o licenciador, né? Por isso que está falando. E é perfeito. Isso foi muito bem caracterizado
naquela lei complementar 140, não falando de auditoria, mas dizendo que quem tem a competência ou poder de multar uma atividade efetiva potencialmente poluidora foi quem deu a licença. Sim. Então, se uma empresa é licenciada pelo município de Duque de Caxias e um fiscal do INEA passa e constata uma irregularidade, ele emite uma notificação, deixa uma via na empresa e manda outra via para a Secretaria Municipal de Duque de Caxias, que ela que tem a competência de aplicar o auto de infração. E se o INEA aplica também, aí vai ser uma bitributação, né? Que isso aí é contra a legislação, a empresa pode entrar contra o... a empresa as duas. Não vai considerar, porque a competência é de quem deu a licença. Agora, se o município em 60 dias não se manifestar, aí isso é um parecer do corpo jurídico da Procuradoria do INEA. Aí, a partir de 60 dias, o INEA pode aplicar o auto de infração. Ah, isso eu não sabia. Entendi. Da mesma forma, se o INEA verificar um navio derramando óleo no mar, ele pode emitir um auto de constatação. Mas quem tem o poder de multar é a Marinha. É a Marinha, tá certo. Agora, a lei diz o quê? Todos têm que proteger o meio ambiente. Então, se todos têm que proteger, se alguém vê uma infração, não pode se omitir. Né? Porque a omissão também é uma irregularidade. Então, você emite... Por isso que existe o auto de constatação. Essa invenção do auto de constatação é perfeita. Que o auto de constatação ainda não é infração ainda aplicada. É um auto que constata a infração. E você pode encaminhar esse auto de constatação para quem tem a competência para aplicar o auto de infração. Quem não pode você receber 2 multas de 2 órgãos diferentes pela mesma infração. É o que se chama de bis in idem, né? Bis in idem. Não pode ter essa duplicidade de competências. Não é nem bitributação, é duplicidade de competência. Duplicidade, o nome certo, tá. Bitributação é outra, tributo, são taxas, né? Verdade. Bitributação é você cobrar uma taxa para licenciar. É outra coisa. Uma taxa do TCFA também não pode. Tá certo. Isso é bitributação. Depois a gente podia falar sobre a TCFA também um dia. Você, quando faz auditoria, você verifica isso também, Martins? Sim, também. Sim. TCFA. Sim. Isso tudo é... As empresas têm conhecimento disso? Assim, elas obedecem? Elas já conhecem essa obrigatoriedade? Reconhecem. Eu já passei ao... Agora é menos... Isso não acontece muito, mas muitas empresas acabavam não fazendo ou não concordavam em pagar. E aí a dívida ativa ia acumulando. Né? E aí muitas empresas, às vezes, ela tinha que vender para o Estado, para a União. E aí ela não conseguia vender por causa de uma situação que a direção não estava nem sabendo o que era. Né? Mas era uma taxa que prejudica o próprio negócio dela. Porque ela estava com a dívida ativa lá em função disso. Tem que pagar todo o passivo para poder regularizar. E se por acaso não pagar no licenciamento IBAMA, vai para a dívida ativa da União. E se não pagar no Estado, vai para a dívida ativa do Estado. Do Estado, Então é uma coisa que... vai poder contratar com o Estado, então. Então aí hoje em dia isso não acontece mais, eu não tenho visto mais não, mas até alguns anos atrás acontecia sim. A gente tinha que alertar, olha, você está, além de ser não conformidade, você vai entrar na dívida ativa e pode perder negócio se você vende para o Estado ou para a União. Né? Isso aí mostra que a vantagem da auditoria também é você alertar em relação à gestão do negócio. É verdade. Daí a importância das empresas terem alguém que conheça legislação, não? Sim, é fundamental. Porque a legislação né? E é ônus da empresa conhecer legislação. Antigamente era comum você dizer, mas eu não sabia que eu tinha que atender essa legislação ambiental, eu não sabia que eu tinha que... Mas
ele sabe toda a legislação relacionada com a parte trabalhista, a parte de tributos. Então, ele tem o ônus de conhecer também a parte ambiental. Ele não pode pedir uma isenção de alguma coisa por alegar desconhecer a legislação. Né? Sim. E a própria auditoria de conformidade legal ajuda, é uma das oportunidades da auditoria da DZ 56. É a empresa se atualizar em relação aos diplomas legais que são aplicáveis a ela. Porque é tanto detalhe, né, Martins? Você que faz... É muito detalhe. Né? É tanto detalhe, está quase chegando na hora aqui. Ó. 3 minutos. E, ó, parabéns aí. Da TCFA, né, da taxa de controle, que agora tem parte estadual, TCFA. Sim. E também você tem lá por aquela resolução do CONAMA, em que você tem que apresentar todo ano, acho que é 31 de março, né, o desempenho, ou até o final do ano, o desempenho da sua estação de tratamento. Como é que se chama essa? É a declaração de carga poluidora. Declaração de carga poluidora, que era da resolução 300 e... É da 430, agora era 357, aí passou para 430. CONAMA 430. 357. Eu acho que era artigo 42 da 357. É isso mesmo. É isso mesmo. Sim. Eu estou falando desse número porque eu tenho um painel aqui na minha frente. Tá. Tá certo. Tem um painel eletrônico. Era 357 de 2005, né? Era a CONAMA 357, mas aí teve uma revisão que a 430, a 357 continua valendo, mas a parte de efluente líquido passou pela 430. E aí lá é que fala da declaração. Sim. Não entregar isso. É uma não conformidade. É uma não conformidade administrativa, né? Ele não está impactando, mas ele está deixando de atender um diploma legal. É como não entregar o imposto de renda. Guzmão, falta 1 minuto para a gente fazer o nosso encerramento. Tá certo. O que a gente vai fazer, então? Vamos marcar para a próxima fechamento? Eu acho que no meu planejamento, na semana que vem, vai ser o último episódio de auditoria ambiental. Tá certo. Aí a gente vai fazer eu vou ver, então, se eu resgato essa apostila. Tá. E eu não sei se eu posso botar no Instagram como é que faz, mas eu vou pelo menos colocar os exercícios. E quem quiser a apostila, manda uma mensagem para a gente para encaminhar a apostila. Foi a apostila do curso. Está muito bacana, ela está em PowerPoint também. Sim. Vamos fazer isso. Eu acho que eu acho que é uma forma da gente, fazendo a apostila, a gente vai sedimentando o conhecimento desses quatro episódios que a gente vai conseguir fazer no final. E aí a gente faz um resumo do curso que a gente fez. Passando isso, aquele perfeito. Material que tem muita coisa importante. Tá falado, amigão? Então vamos ter tempo. Tá bom, mas tem outras coisas que a gente não conversou, que a gente vai falar ainda na próxima auditoria. Eu quero ainda falar sobre a auditoria de primeira, segunda e terceira parte, auditoria de certificação, como é que funciona. Então a gente vai complementar com novidades também. Tá perfeito. Tá bom? Então já que a gente começou em japonês, eu vou terminar em japonês. Domo arigatou gozaimashita. Mata ashita. Então até a próxima. Até lá. Até amanhã. Mata tode. Mata tode.